Nós vamos falar hoje sobre Jesus, o poder que liberta. Esse texto é um tanto quanto conhecido de nós já conhecemos esse texto, né? Mas eu quero trazer alguns princípios aqui hoje da palavra sobre esse assunto. Vamos ler a partir do versículo número 9, tá? Atos 16, versículo 9. Diz assim: Paulo teve de noite uma visão que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e uma colônia que estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação dos servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e a Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muito açoite, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, ao qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Vamos ler até aqui? Jesus, o poder que liberta. Esse texto está nos ensinando exatamente isso. Hoje, no tempo que nós vivemos, em pleno século 21, nós estamos vivendo um tempo de crescimento da igreja. A igreja evangélica, ela tem crescido de uma maneira muito grande no nosso país e também no mundo. O Brasil é um dos países, se não for o que mais, mas talvez o que mais cresce a população evangélica dentro do continente, dentro do globo terrestre. Então, o Evangelho de Cristo está sendo propagado. O número de cristãos está crescendo a cada dia. A cada dia temos milhares e milhares de pessoas convertendo-se ao Evangelho, através da televisão, através do rádio, através da mídia,
através dos cultos, através das evangelizações que são feitas. Então, muita gente está se convertendo. E hoje, no Brasil, já superamos a 35 milhões de cristãos dentro da nossa nação brasileira. Então, nós podemos pegar e podemos, então, fazer um comparativo, podemos fazer uma comparação com esse tempo aqui, onde Paulo está anunciando esse evangelho. A palavra de Deus diz que logo depois da ascensão de Cristo aos céus, em Atos capítulo 1, versículo 8, assim que Jesus subiu, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele desceu sobre o lugar aonde estavam os discípulos, sobre o cenáculo. Então aquela unção, aquele Espírito desceu sobre aquele lugar, sobre aqueles 120 homens, e ali então houve a maior manifestação que até então já havia acontecido sobre a face da terra, porque foi o Espírito Santo que havia descido ali, e até então não havia tido uma manifestação tão grande, da maneira conforme houve naquele dia. Então, depois de alguns dias, a igreja começou a crescer. Os apóstolos de Cristo começaram a espalhar-se pela região, conforme havia profetizado lá em Atos 1:8, né? Que viria o Espírito Santo e que eles seriam espalhados por Judeia, Samaria e até os confins da terra. O dunamis de Deus estava ali, a presença do Senhor estava ali. E assim então que começou aquela unção do Espírito Santo, o Evangelho começou a ser anunciado, e um dos homens principais disso tudo foi o apóstolo Pedro, e Pedro anunciava com veemência o Evangelho de Cristo. Então a igreja repentinamente começou a crescer, de 120 começou a crescer, e foi crescendo, e foi para 3.000, e foi para 5.000, e um crescimento assustador, um crescimento imediato do povo de Deus. Então nós podemos fazer uma comparação com os dias de hoje. Hoje o Espírito Santo é sobre toda a terra, hoje o Espírito Santo ele está sobre toda a nação. E nós podemos então perceber que o crescimento da igreja hoje é constante. Nós podemos perceber hoje que a convicção dos fiéis também é a mesma que tinha lá no passado. A fé também está sendo muito grande em nosso coração, mas também o poder do testemunho também tem sido grande no meio do nosso povo nos dias de hoje. Então, nós estamos um tanto quanto próximos ao início da igreja. Então estamos entrando num tempo de restauração da igreja primitiva. Então quando começa a se restaurar os dons, quando começa a restaurar os dons apostólicos, o dom apostólico e profético e tudo mais, então começa esse tempo de restaurar a igreja de Cristo. Agora, nós podemos e devemos parar para perceber algumas coisas. Irmãos, isso é importante que eu vou falar agora. Você acha que a cura é importante na igreja? Sim ou não? É. É importante que sejamos curados. É importante que o canceroso, que a pessoa que tenha AIDS, a pessoa que tenha outras enfermidades, ela seja curada e liberta? Claro que é. É importante que aquela pessoa que está no vício há muito tempo, ela seja restaurada e volte para a sua família liberta, curada e sarada? É importante. É importante que você tenha liberdade financeira, ter até para dar do que tomar emprestado? Isso não é importante? Hoje em dia não se existe uma grande movimentação gospel, uma grande movimentação evangélica, falando sobre a teologia da prosperidade e pregando, se você vier para Cristo, se você vier para o Senhor, então você vai enriquecer. Se você der uma casa, você vai ganhar duas. Se você der uma meia água, se você der uma casa pequena, você vai ganhar uma mansão. Se você der o teu carro velho, você vai ganhar um carro novo. Se você der todo o teu salário, o Senhor vai triplicar o teu salário. Não é bom que isso aconteça? Claro que é. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer, nesse tempo qual nós estamos, nesse tempo que estamos vivendo, que a liberação da parte de Deus
de curas, de milagres e de tantas outras coisas, ela vai tornar-se normal daqui a alguns dias, totalmente normal. Mas uma coisa que nós não podemos deixar de entender, e que nós precisamos tomar cuidado, é para que Cristo, Ele não fique somente lá à destra de Deus, mas que Ele more em nosso coração. Você sabia, amados, que com muitos milagres e muitas curas, Jesus não tem nada a ver com isso. Algumas coisas Jesus não tem nada a ver. Nós precisamos parar a cada dia e precisamos perguntar para nós mesmos: por que é que eu estou na igreja? Por que é que eu venho todos os domingos na igreja? Por que é que eu vou no grupo familiar durante a semana? Por que é que eu vou na célula durante a semana? Por que eu faço isso? Nós não podemos estar na igreja por causa de um interesse financeiro. Nós não podemos estar na igreja para que a nossa família melhore. Nós não podemos estar na igreja para que o nosso filho que está nas drogas, ele venha para Cristo. Nós não podemos estar na igreja com interesses pessoais. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que não era movida por interesses pessoais, mas eles eram movidos pelo interesse do reino de Deus. Então cabe a nós como igreja hoje tomarmos cuidado para que Cristo realmente Ele seja o centro de toda a nossa vida. Porque se Cristo Ele for o centro da nossa vida, se Cristo for a fonte principal e a pessoa principal em nosso coração, então nós estamos no lugar certo. Então nós estamos vivendo no tempo certo. E então nós estamos praticando a coisa certa. Amados, se a nossa motivação de vir à igreja, ela for uma motivação que não seja Cristo em primeiro lugar, quando nós formos perseguidos, quando nós sofrermos danos, nós vamos negar a nossa fé. Se nós somos aquelas pessoas que viemos à igreja todos os domingos, ou vamos aos grupos familiares, com o interesse de ganhar dinheiro, com o interesse que a nossa vida profissional, ela mude, ela melhore, quando vir a perseguição, nós vamos negar a fé. Se nós estamos aqui na igreja porque eu quero a conversão da minha filha, do meu filho, do meu marido, da minha esposa, quando formos perseguidos, nós negamos a fé. Se a motivação do nosso coração de estar aqui na igreja é porque nós podemos participar de um coral, podemos cantar, podemos dançar, ou podemos pregar a palavra, ou podemos liderar algum departamento, quando começar a perseguição, nós vamos negar a Cristo. Portanto, amados, a nossa motivação de servirmos a Deus, a nossa motivação de levantarmos toda manhã, a nossa motivação de irmos ao nosso trabalho, ficarmos lá 8, 10, 12 horas e voltarmos para casa com a nossa família e deitarmos ou dormirmos e passar mais um dia, mais um mês, mais um ano, a nossa motivação tem que ser Cristo, tem que ser Jesus. Porque quando vir a perseguição, se a nossa motivação não for Cristo, nós negaremos a Ele. A minha motivação precisa de Jesus. Você está certo, se a tua família não está bem, tem que vir para a igreja. Se você quer prosperar, você tem que vir para o reino. Tudo isso está certo. Mas a motivação não pode ser invertida. Não é o dinheiro, não é o cargo, não é a função que você exerce, não é a empresa que você dirige. Você entende? A motivação tem que ser Cristo. É por isso que esse ano
o tema que estamos trabalhando, o ano da primazia ao Senhor, o ano da excelência ao Senhor, o ano de nós organizarmos a nossa casa. Então é o ano de nós fazermos todas as coisas para Ele, para o Senhor. E aqui então nós temos um exemplo desses dois homens de Deus, o apóstolo Paulo e esse irmão que andava junto com ele chamado Silas. E a palavra de Deus então diz que o Espírito Santo conversou com eles e falou assim: olha, Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Nós precisamos da tua ajuda. Amados, é uma unidade aqui, a Trindade pedindo a Paulo: passe a Macedônia e nos ajude. Quem entende uma palavra dessa é só quem está em sintonia com Deus. Se eu estou em sintonia com meu bem-querer, com a minha própria vontade, eu não consigo ouvir a Deus, eu consigo ouvir a minha vontade. Entenda, amados, eu sempre tenho falado aqui com vocês, aqui na igreja, a voz de Deus aqui na terra é eu e você. Mas nós precisamos ter a motivação certa de estarmos na igreja. Nós precisamos ter a motivação certa para viver. Amados, tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Tantas pessoas famosas que morrem da noite para o dia. Tantas pessoas famosas que têm mortes tristes. Ainda ontem eu estava ouvindo, ontem estava ouvindo com a Ju um documentário falando sobre Elvis Presley. Um baita de um cantor. Cantava na igreja, fazia de tudo. E foi encontrado morto no apartamento. Michael Jackson, a fama, morreu com overdose, com drogas. Beatles, geração 60, um dos principais cantores deles, morreu assassinado. Então a fama não adianta de nada. Então nós temos que viver a nossa vida para Cristo. Cristo tem que ser o centro principal da nossa vida. E quando Ele é o centro principal, as demais coisas são acrescentadas. Aí o dinheiro é acrescentado. A família vem para a igreja. Nós queremos, às vezes, que toda a nossa família se converta só para ter paz em casa, mas não para estabelecimento do reino de Deus. Então o Senhor conta conosco. E Ele contava com o apóstolo Paulo aqui, com Silas nesse dia, porque ele tinha um propósito. Então Deus os levou a um determinado lugar. Deus os levou até a cidade de Filipos, até aquela região ali, circunvizinhança. E a palavra de Deus diz que quando eles estavam retirando-se para um tempo de oração, vejam bem, eles não estavam indo buscar interesses pessoais, eles iam conversar com Deus, eles iam orar. Quando eu vou para a oração, quando eu estou no propósito de Deus, amados, eu começo a fazer as coisas à maneira de Deus. E o inferno, ele não admite isso. Tanto é que a palavra de Deus diz, então, que uma jovem que dava grandes lucros aos seus senhores, ela tinha um espírito de adivinhação. E ela saiu por alguns dias, aonde Paulo e Silas passavam, ela saía gritando atrás ou na frente. Ela dizia: ei, estes são servos do Deus Altíssimo. Ela estava falando a verdade. Ela tinha certeza de que aquilo era verdade. Mas era um espírito do imundo que estava sobre a vida dela. E a palavra de Deus diz então que até um determinado momento, Paulo, ele ficou bravo com aquela situação. Ele falou assim: eu não aguento mais essa situação. E ele repreendeu aquele demônio. E ele falou assim: em nome do Senhor Jesus,
E aquele demônio, ele teve que calar-se. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós apenas ordenamos, e o mal tem que sair. Você entende que nós viemos para a igreja com a motivação de ganhar dinheiro? Nós viemos para a igreja com a motivação que a nossa família seja liberta? Nós viemos para a igreja com o sentido que a nossa empresa prospere, que nós viemos a prosperar no trabalho? Não está errado, mas a motivação principal não pode ser essa. Porque se ela for essa motivação, ela for a principal motivação, quando a maldade vir, quando o mal vier sobre nós, nós não podemos repreender. Porque a nossa motivação principal não é Cristo. Mas quando a nossa motivação principal é Jesus, então quando o mal vier na minha empresa, eu vou repreender aquele mal. Quando o mal vier nas minhas finanças, então eu repreendo aquele mal das minhas finanças. O Senhor, Ele tem um grande propósito na minha vida e na sua vida. O Senhor, Ele tem um desejo, Ele tem um interesse que nós venhamos aqui para a igreja, amados. O interesse principal de Deus é com que eu e você, nós sejamos os anunciadores do seu reino. Essa é a vontade principal de Deus. Ao contrário de Satanás. Então hoje, muitas pessoas têm sido impulsionadas para a igreja, mesmo a igreja cristã, mesmo a igreja evangélica, motivados com interesse errado. E muitas vezes impulsionados por próprio Satanás, vêm para a igreja. E a gente precisa tomar cuidado com isso. O nosso interesse tem que ser o primeiro reino de Deus. E nesse caso aqui, então, essa mulher, como ela dava grandes lucros aos seus senhores, a palavra de Deus diz então que os magistrados, as autoridades da época, lançaram mão a Paulo e Silas e mandou chicoteá-los e mandou prendê-los para com que o evangelho pudesse parar de ser anunciado. Hoje em dia não existe magistrados no Brasil, na nossa nação, que possam nos proibir de pregar o evangelho. Não existe. O nosso país, por ser um país laico, por ser um país livre, ele é livre para a pregação do evangelho. Tanto é que o grupo de jovens, eles vão ali na pracinha, na frente da creche, do próximo sábado, fazer evangelismo. Nós podemos ir lá, podemos anunciar sim, e podemos tocar violão, e podemos evangelizar, e podemos anunciar abertamente, porque somos livres. Não há problema quanto a isso. Então hoje não existe magistrados que possam nos proibir de pregar o evangelho. Não existe leis do nosso país que possam nos prender e nos açoitar com varas, com chicotes, ou nos lançar na prisão por causa da pregação do evangelho. Não existe outras coisas que possam nos amarrar e nos acorrentar para a pregação do evangelho ser aniquilada. Mas existem outras coisas mais simples. A busca da prosperidade. Pessoas querendo ficar ricas. Você vê um rico pensando no pobre? O rico acumula tesouros para si. Então hoje, nos dias de hoje, o maior risco da igreja não é ser presa aqui na nossa nação, se referindo ao Brasil. O maior risco é que nós venhamos para a igreja com interesses pessoais, voltados para nós mesmos, com interesse de estar à frente das coisas. Esse é o maior risco da igreja, porque enquanto estamos motivados a trabalhar por nós mesmos, ou estamos interessados que prosperemos, ou que a nossa família seja melhor, o evangelho deixa de ser anunciado. Paulo e Silas, eles estavam anunciando o evangelho sem medo, sem temor. Eles sabiam que eles corriam o risco de ir preso.
Eles sabiam que corriam o risco de ir atrás das grades, eles sabiam, eles estavam cientes disso. Paulo já passava por experiências assim. Era certo que eles iam sofrer danos. Então, os magistrados daquela época tentaram fazer com que a igreja fosse parada, ou tentaram parar a igreja. A palavra de Deus diz então que eles foram açoitados e eles foram lançados no cárcere. E aqui nós aprendemos 2 princípios importantes. A palavra de Deus diz aqui no versículo 24, que eles foram lançados num cárcere interno. Num cárcere interno. Se a igreja ficar só nas 4 paredes, ela está num cárcere interno. Tem Jesus, tem o Espírito Santo, tem Deus, mas está num cárcere interno, buscando interesses pessoais. Nós somos livres aqui dentro, com certeza, mas estamos dentro de um cárcere. Eles lançaram Paulo e Silas num cárcere interno e falaram assim: agora vocês não vão poder mais anunciar o Evangelho, agora vocês estão proibidos, agora vocês vão ficar nesse cárcere interno preso. Amados, o que era a nossa vida algum tempo atrás? Nós éramos escravos do diabo, nós éramos escravos do inferno, nós estávamos presos. E aí fomos libertos. Fomos libertos para ser libertadores. Fomos libertos para anunciar o reino. Fomos libertos para trazer liberdade aos cativos. Fomos libertos para quebrar as algemas daqueles que estão algemados. Fomos libertos para arrancar as cadeias daqueles que estão presos. Fomos libertos para curar os que estão doentes. Fomos libertos para transformar o mundo. Mas, amados, estamos num cárcere interno chamado igreja. Estamos encarcerados dentro da igreja. E cantamos, e louvamos, e vamos ao grupo familiar, e recebemos bênção, e vamos para casa. Mas a nossa cidade está indo para o inferno. Você consegue imaginar essa ideia? Você encarcerado dentro da igreja. A Bíblia diz aqui no versículo 24, confira aí. Paulo e Silas foram lançados no cárcere interno para ser proibidos de pregar o Evangelho. Mas além disso, a palavra de Deus diz aqui também nesse texto, que além disso, eles também foram atados os seus pés. Eles amarraram os seus pés no tronco, para que eles não pudessem mover-se. E nessa época, amarrar os pés no tronco, amados, não era coisa fácil, não. Eles amarravam os prisioneiros com os pés, com as pernas abertas, e ia apertando, para eles sentirem dor mesmo. E aqui nós aprendemos o segundo princípio. Às vezes nós entendemos que nós precisamos sair, evangelizar, mas nós somos limitados. Vamos até um certo lugar, porque as correntes estão na nossa perna. Nós não vamos além de algum dos limites. Nós não vamos além dos limites das 4 paredes. Estamos amarrados, porque não conseguimos andar. A palavra de Deus fala, no livro de Efésios, que nós precisamos calçar os pés nas boas novas do Evangelho da paz. Então, igreja, nós precisamos despertar. O inferno, até hoje, ele está investindo da mesma maneira. A igreja crescia na época, a igreja estava sendo acometida de um grande crescimento, e eles lançaram Paulo e Silas num cárcere
interno e amarraram os seus pés num cárcere interno, e cheio de feridas e cheio de marcas. Amados, a igreja brasileira faz tempo que está num cárcere interno. A igreja brasileira faz tempo que está com seus pés amarrados. Amados, eu acho importantíssimo você vir à igreja, é importante você estar aqui hoje. Você não faz ideia o quanto é importante. Às vezes o que está faltando para algum de nós é só ajeitar a motivação. Entendeu? Acerte a motivação porque você está aqui. A motivação é Jesus. Se você acertar a motivação, então as demais coisas vão fluir. Ou senão, nós vamos continuar sendo crentes num cárcere interno e com os pés amarrados. Agora, nós vamos ver. Eu fiz um comparativo do crescimento da igreja de Atos, o comparativo que a igreja está crescendo hoje. A motivação de Paulo e de Silas na pregação do Evangelho, que era diferente da motivação de muitos de hoje. A motivação deles era Cristo. A motivação hoje da igreja, eu não estou generalizando aqui, tá ok? A motivação da maioria hoje dos crentes não é o Senhor Jesus. Se a sua está sendo, glória a Deus. Ajude a enfogueirar as outras pessoas. Ajude a espalhar isso no seu coração. Transmita isso às pessoas. Então, esses comparativos. Agora nós vamos ver qual que era a diferença de Paulo e Silas. A palavra de Deus, então, nos ensina nesse texto que mesmo estando num cárcere interno, mesmo estando algemados, mesmo estando com o corpo cheio de marcas por causa das varadas que eles levaram, mesmo assim, a palavra de Deus diz que por volta de meia-noite, eles estavam fazendo a coisa mais certa que se podia fazer. Na hora da perseguição, na hora da angústia, na hora da dor, aqueles homens fizeram o que tinha que fazer, porque a motivação deles era Cristo. Se a minha motivação, se a sua motivação, se a nossa motivação de estar no reino de Deus não for Jesus, nós desistimos no primeiro açoite. Por isso que tem pessoas que vão embora da igreja, quando o líder de grupo familiar traz uma correção, não vou mais. São crentes que estão com a motivação errada. Quando sofremos alguma perseguição, nós vamos embora, nós saímos. Eu não quero mais. Quando as coisas não são do meu jeito, quando as coisas não dão mais certo, eu vou embora. Paulo e Silas sofreram danos, sofreram açoites, mas a motivação deles era Cristo. Será que todos nós temos conseguido cantar e louvar a Deus na hora da nossa angústia? Ou estamos culpando a Deus por aquilo que nós mesmos semeamos, ou por aquilo que nossos antepassados semearam? Paulo e Silas estavam com a motivação correta. E por volta de meia-noite a Bíblia diz que eles estavam louvando a Deus, eles estavam glorificando a Deus. Por isso Jesus é o nome que tem poder. Por isso Jesus é a pessoa que tem poder. E quando o Senhor Deus ouviu, ali a palavra de Deus fala que não foi Jesus, mas esse louvor feito através de Cristo, ele chegou até a presença de Deus. Até a presença de Deus. Aí Deus para o que está fazendo. Você já pensou, Alan? Se a tua motivação e da tua esposa for Cristo, sempre for Jesus, a hora que aquelas angústias vierem na tua família, você vai glorificar a Deus. E Deus, olha aqui, irmãos, que eu vou falar, é muito forte isso. Deus vai parar de fazer o que está fazendo e Ele vai vir lutar a tua causa. Foi isso que Ele fez. Paulo e Silas estavam ali acorrentados,
presos, chicoteados, amargurados, sofridos. Mas eles não esqueceram de quem eles estavam servindo. Amados, eles oraram a Deus, e eles cantaram, e eles louvaram ao Senhor, e eles pediram, e eles clamaram, e eles oraram, e eles cantaram, amados. De tanto que eles cantaram, o louvor chegou a Deus. E sabe o que aconteceu? Deus desceu naquele cárcere. Deus desceu ali. E a hora que Deus desceu, Ele quebrou as algemas que prendiam as mãos, que prendiam os pés. Ele derrubou as grades que tinha. Ele cegou todos aqueles soldados que estavam ali. Sabe, ninguém viu nada. Foi uma coisa tão grande, tão explosiva, que Deus fez por causa de 2 homens que sabiam o que estavam fazendo. Por causa de 2 homens cuja motivação era Cristo. Ele desceu numa cidade chamada Filipos. E ele quebrou as cadeias e quebrou as algemas. Amados, eu não sei o que Deus quer fazer na sua vida, mas Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você. E agora você vai aprender mais um princípio importante desse texto. Veja bem, Deus moveu Paulo e Silas para uma cidade talvez pequena demais ou grande demais. Não sei qual era o tamanho daquela cidade. Mas sabe por quê? Porque lá naquele presídio romano trabalhava um carcereiro que ficou conhecido na história da palavra de Deus como carcereiro de Filipos. Tinha um homem que estava lá, e Deus levou Paulo e Silas a serem presos, a sofrerem por causa do Evangelho. E eles foram lançados naquela prisão, porque Deus tinha um propósito com a vida de um homem. Eu não sei quantas pessoas Deus quer salvar através da sua vida. Mas, gente, eu e você, nós somos um canal de Deus. Somos um canal de Deus para libertar os carcereiros de Almirante Tamandaré, para libertar os aprisionados dessa cidade. Amados, Deus moveu uma história, Deus moveu 2 homens, Deus moveu tanta coisa. Deus, no meio do caminho, batizou pessoas como aquela Lídia, vendedora de púrpuras, libertou aquela mulher endemoniada, mas esse não era o propósito de Deus. O propósito era que Paulo e Silas fossem presos, para que, através da vida deles, Deus descesse naquele cárcere e salvasse a vida daquele carcereiro. Amados, e quando a nossa motivação é Cristo, as pessoas, elas vão fazer igual aquele carcereiro fez. Elas vão fazer a pergunta para você assim: o que eu devo fazer para me salvar? E se a sua motivação é Cristo, só Jesus, você vai falar assim para aquela pessoa: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deus move os céus, Deus move a terra, Deus move o que precisa mover, amados, para alcançar a vida do pecador, para alcançar a vida da alma perdida. Deus faz, e Deus quer usar a nossa vida. Mas como que Deus vai usar a minha vida e vai usar a sua vida, se a nossa motivação vir na igreja é para achar a namorada, ou é para ter a família melhor, ou é para ganhar dinheiro, ou para a minha empresa prosperar, ou para eu ser um músico, ou para ser um dançarino da igreja? Essa não pode ser a motivação. Tudo isso fazemos e precisamos fazer com certeza, mas o alvo principal é Cristo. É como nós cantamos a música aí: meu alvo é Cristo. Vou avançar, vou crescer, vou multiplicar, mas o meu alvo é Cristo, meu alvo é Jesus. Se Paulo e Silas, a prioridade deles não fosse Jesus, a hora que eles repreenderam aquele demônio daquela mulher, a hora que eles souberam que os guardas romanos, que a guarda romana estava atrás deles, eles teriam ido embora. Mas eles permaneceram, ficaram ali, foram presos, foram açoitados. Mas só nessa trajetória de Paulo, e pelo menos
Uma família inteira, 2 famílias inteiras se converteram a Cristo. A família de Lídia e a família do carcereiro de Filipos. E quem sabe até a família daquela moça também se converteu por causa do poder do testemunho daqueles homens. Não tem correntes, não tem cadeias, não tem grades que nos aprisionem. Porque a hora que nós louvarmos a Deus, Deus vai descer até nós, como Ele fez lá em Filipos. Ele desceu dentro de um cárcere e libertou a Paulo e Silas, porque o propósito era usar a vida de Paulo e a vida de Silas para salvar uma família inteira. Agora, a decisão é nossa. Paulo e Silas podiam ter decidido assim, não, sabe, olha, está meio difícil o negócio mesmo, vamos ficar aqui de lado, não dá mesmo. Gente, vamos gastar a nossa vida no reino? Não vale a pena outra coisa. Não vale a pena. Continue trabalhando na sua empresa, continue trabalhando no seu trabalho, continue amando a sua família, continue passeando na sua família, faça tudo isso. Mas Ele é primeiro. A primazia é do Senhor. A primazia do Senhor. Amados, estamos tão perto da volta de Cristo, estamos tão perto de Jesus voltar, que precisamos começar a pensar: o que eu vou fazer se amanhã cedo as noticiários dos jornais aparecerem assim, a partir de agora vamos fechar todas as igrejas evangélicas? O que você vai fazer? É bom pensar nisso. É bom você pensar que talvez daqui a algum tempo você vai estar vindo com a sua família, com a Bíblia na mão, e você pode ser parado pela polícia e falar: onde você vai com esse negócio aí? Não, eu vou ali. Ah, você vai na igreja? Então entra aqui no camburão. Você vai preso. Ah, não é bem assim, não. Não está longe de acontecer isso. Não está longe. Então, amados, bota Cristo em primeiro lugar na sua vida, porque Jesus, esse nome é poderoso para nos libertar e para nos curar. E porque Deus tem um propósito na sua vida, e Ele quer usar a sua vida para salvar alguém, para salvar algumas pessoas, ou dezenas de pessoas, ou centenas de pessoas, ou quem sabe só uma, não sei. Mas um dia você vai chegar lá no céu, se é que você for para lá, se é que o Senhor te chamar. Ele vai puxar uma lista lá no computador dele e vai falar bem assim: Elzemir, eu queria que você fosse canal lá para o João, para a Maria, para o Tiago, falando lá. Cara, e você só falou para um. Pense nisso.